Bom dia, irmãos. Saúdo a todos na graça e na paz, no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Terça-feira, 21 de abril de 2020, 28º dia do nosso exercício devocional. Estamos chamando de quarentena, espiritual, analogia aí à quarentena que está sendo feita por causa da pandemia. Vamos iniciar orando a Deus. Hoje nós vamos tratar sobre a 8ª aparição de Jesus ressurreto, no texto de 1 Coríntios 15, 7, mas não sem antes orarmos a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma manhã podermos estar na tua presença. Rogamos que o Senhor traga a tua palavra, Pai, aos nossos corações, nos dando consolo, Pai, nos dando entendimento, Pai, e trazendo a palavra que o Senhor tem às nossas vidas, ó Deus. Abençoe o teu servo, ó Deus, cuida de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o texto já está aí. Ele é bem pequenininho, se encontra lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, tá? Mas é bom os irmãos abrirem aí, os amigos, aqueles que têm a Bíblia, em 1 aos Coríntios 15, 7, porque nós vamos analisar também um pouco do contexto, e nós vamos folhear bastante a Bíblia também hoje. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Então, 8ª aparição do Jesus ressurreto, os encontros que ele teve depois da ressurreição e antes da ascensão, agora especificamente com Tiago. Quem era esse Tiago? É a primeira pergunta que nos vem à mente. Nós sabemos que havia 2 discípulos chamados Tiago. Um era o irmão de João, do apóstolo João, do evangelista que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, é o mesmo João. O irmão dele, que também se tornou apóstolo, se chamava Tiago, mas a Bíblia se refere a eles como filhos de Zebedeu, né? Lá em Mateus 10, por exemplo, na vocação dos discípulos, nós lemos isso. E havia ainda um outro Tiago, chamado de filho de Alfeu. Também está narrado isso no chamamento, na vocação, quando Jesus passava e ia chamando, diz que ele chamou um Tiago, filho de Alfeu. Então, 2 Tiagos eram do colégio apostólico, mas o fato de Paulo citar esse Tiago aqui, separadamente dos demais apóstolos, porque no mesmo versículo diz, mais tarde, por todos os apóstolos, ele separou Tiago do grupo apostólico aqui. Então há um consenso que esse Tiago não é um dos apóstolos, mas o próprio irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, com quem Jesus quis ter um encontro, alguém da sua família terrena, e nós vamos ver que houve conversão, e essa conversão ultrapassou aí as fronteiras, chegando até a outros irmãos também de Jesus. Eu digo conversão porque nenhum dos irmãos de Jesus, segundo a palavra de Deus, até então, era convertido ou cria que Jesus era o Messias. Se você abrir no Evangelho de João, capítulo 7, você vai constatar isso. João, capítulo 7, a partir do versículo 1, já fala da incredulidade dos irmãos de Jesus. Mas quando chega no versículo 4 do capítulo 7, a Bíblia nos mostra que esses irmãos achavam que Jesus fosse um impostor e que os seus sinais ele deveria fazer em outro lugar, que não lá na Galileia onde eles moravam, mas debochando de Jesus, dizendo, vai para Jerusalém e faz lá os seus sinais. Diz o versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, como se Jesus quisesse fama, né? E contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, se, ó a dúvida, manifesta-te ao mundo, vai lá para Jerusalém. Mas olha por que eles estão dizendo isso, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, antes da ascensão de Cristo, antes da subida de Jesus aos céus, ele tem um encontro então com Tiago, há um consenso que seja o irmão de Jesus. E nós vemos aqui uma cena fantástica, né, da ascensão. Se os irmãos forem agora para Atos, logo depois de João vem o livro de Atos, nós vamos ver que esse encontro de Jesus com Tiago
trouxe mudança, a ponto de que no momento da ascensão, quando os apóstolos estavam reunidos ali, e se despedindo de Jesus, Jesus subindo nas nuvens, diz Atos capítulo 1, versículo 10, Jesus está subindo aos céus, olha quem está lá, junto com os apóstolos, versículo 13, quando ali entraram, acabaram de ver Jesus subindo, tá? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, esse Tiago é o irmão de João, o filho de Zebedeu, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, olha agora, o Tiago filho de Alfeu, é outro Tiago, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, lembram das mulheres? Mas também com Maria, agora mãe de Jesus, quando é Maria, mãe de Jesus, o narrador bíblico ele coloca mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. Então todos esses estavam agora junto com os apóstolos, antes da ascensão de Cristo, porque primeiro Jesus teve um encontro com um desses irmãos, Tiago, possivelmente o mais velho, porque é citado primeiro, Tiago, nós vamos ver isso daqui a pouco, e esse Tiago então passa o conhecimento dos demais irmãos, e eles creem, estão perseverantes em oração no dia da ascensão de Cristo. E para aqueles que, com todo carinho eu digo isso, claro, e respeito, para aqueles que foram, quem sabe, ludibriados pelo dogma da Imaculada Conceição, né? Daquela que teve Jesus, mas continuou pura, sem pecado, e nunca mais teve filhos, nem relacionamentos sexuais. Eis aqui a chance de aprender com a Bíblia, porque é declarado que Jesus tinha irmãos, e não são irmãos de amigos, não, irmãos filhos de Maria. Vá para Marcos, ou volte, né, se você estiver em Atos, volte um pouquinho para Marcos, segundo Evangelho, Marcos capítulo 6, e você verá que a Bíblia faz questão até de citar os nomes dos irmãos de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, está falando sobre Jesus, que tinha o mesmo ofício na sua adolescência do que seu pai, José o carpinteiro. Por isso está dizendo assim, não é este o carpinteiro? Se referindo a Jesus. Filho de Maria, irmão de, olha o primeiro irmão, Tiago, por isso eu coloco talvez como mais velho, porque é citado primeiro, né? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então pelo menos Jesus tinha mais 4 irmãos, mas olha ainda, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs. Então Jesus teve irmã também, tá? E continua o texto mostrando que alguns vão se escandalizar disso, mas é para nós sabermos essa introdução, para nós vermos de quem está se tratando, de quem Paulo está se referindo, ao Tiago, o irmão de Jesus, dentre os outros irmãos que não criam nele como Messias, mas depois da sua ressurreição, Jesus tem um encontro com um dos irmãos, o mais velho, possivelmente, e ele é convertido, e essa mensagem é transmitida aos demais da família, e agora na ascensão de Cristo, Atos capítulo 1, versículos 13 e 14 que nós vimos, a família toda está junto com os apóstolos, orando no cenáculo, no lugar da refeição ali, porque creem agora em Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, o consenso de que Paulo se referia aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a Tiago, o irmão de Jesus. Até porque, e agora eu aplico isso às nossas vidas, até porque esse Tiago, o irmão de Jesus, ele vai ter um desenvolvimento espiritual, depois que ele é dada a fé, que é digno de honra, e de nós olharmos para esse personagem e nos inspirarmos nele. Por exemplo, Tiago, o irmão de Jesus, foi quem acolheu Paulo convertido. Lembra que Paulo era um dos grandes perseguidores da igreja. Quando ele se converteu, ele precisou de Barnabé, que era amigo dele, fazer ali um meio de campo, né, junto com os apóstolos, para serem recebidos. Mas quando Paulo chegou, diz lá o livro de Gálatas, se você quiser ir abrindo, Gálatas capítulo 1, quando Paulo voltou convertido, estava em Jerusalém, e ele foi recebido por Pedro, diz o texto. Mas que Tiago também, Paulo registra que Tiago, esse irmão de Jesus, deu guarida a ele também. Então Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 18,
diz, decorridos 3 dias, o contexto anterior aqui, versículo 17, 16, 15 de Gálatas 1, tá? O contexto anterior diz que Paulo havia se convertido, né? Estava esperando o tempo de ir para Jerusalém. Depois os irmãos leem com mais calma. Mas a partir do versículo 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, tá? Só viu Pedro, só viu Cefas, nenhum outro dos apóstolos. Senão uma pessoa, adivinha quem? Tiago, o irmão de Jesus. Veja que o próprio autor aqui diz, Tiago, o irmão do Senhor. O irmão do Senhor Jesus. Então, Paulo registra que Tiago estava presente em Jerusalém numa época em que todos estavam fugidos pela perseguição forte e feroz daqueles convertidos, dos que iriam ser chamados cristãos. Mas Pedro ainda estava lá, o líder, e também alguém que tinha recebido a conversão e era destemido, ousado, mesmo sendo irmão de Jesus que havia sido crucificado, esse estava lá. E nós aprendemos a convicção da verdadeira fé implantada em Tiago, o irmão de Jesus. Ele está lá, pronto para receber inclusive a Paulo, que todos temiam. Será que se converteu mesmo? Pois Tiago está lá para conferir isso e para abrigar, hospedar o apóstolo Paulo. Então, fé de Tiago. Olha que bonita a história desse irmão de Jesus. Em segundo lugar, outra ideia para a nossa aplicação. Nos dias de Herodes, esse rei, para ganhar a simpatia e o prestígio do povo, ele percebeu que se ele castigasse os discípulos de Jesus, os judeus gostavam disso, né? E ele passa a capturar e prender os principais discípulos, que eram os apóstolos, e passa a matar e a castigar esses apóstolos. Então agora nós vamos lá para Atos. Veja que tanto Gálatas, que eu estou citando, 1 aos Coríntios, e até Atos, é pós-ascensão de Cristo, hein? Atos capítulo 12, logo depois de João vem Atos capítulo 12. Olha que interessante esse texto. Versículo 1, por aquele tempo, ainda tempo de perseguição aos convertidos, né? Eles estão fugindo para todas as áreas e isso vai ser bom no propósito de Deus, vai propagar o Evangelho. Mas mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago. Irmão de Jesus? Não, irmão de João está aqui. Então o Tiago, o apóstolo, irmão de João, foi morto. Por isso, quando Paulo cita aqui em 1 aos Coríntios, que vem muito depois disso, né, que é a sua viagem missionária, Tiago, já temos certeza que não é o irmão de João, o apóstolo João, porque ele foi morto antes. Nós estamos em Atos 12. 1 aos Coríntios 15 se refere às viagens missionárias de Paulo, que vem depois desse fato aqui. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E para resumir a história, havia uma ocasião ali do dia dos pães asmos, não era interessante matar alguém nesses dias. Pedro ficou encarcerado um tempo, mas o anjo do Senhor foi lá e libertou a Pedro, né? E Pedro sai correndo e vai até a direção de uma casa onde ele sabia que alguns discípulos, não os apóstolos, outros discípulos, tantos estavam ali em oração. E você vai se lembrar do fato daquela menina chamada Rod ir lá abrir o portão para Pedro entrar. Mas olha que interessante, versículo 17 desse capítulo 12. Quando Pedro chega então e entra e conversa, e eles veem que Pedro foi solto, foi libertado das cadeias. Versículo 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, né? Pedro está fazendo, calma, preciso falar com vocês. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, olha o que Pedro vai dizer, anunciar isto a Tiago. Olha, Tiago em preeminência de liderança aqui. Anunciar isto a Tiago e outro grupo, e aos irmãos, ou seja, aos apóstolos também. Então, Tiago separado do grupo dos apóstolos e tendo grau de preeminência já. Veja a liderança que esse irmão de Jesus, após a conversão, o encontro com Jesus ressurreto, foi causando desenvolvimento da salvação da fé dele. Veja que maravilhoso, a ponto de Tiago já ser
colocado já como líder, um dos líderes. Olha, Tiago precisa saber. Tiago precisa saber. Os demais apóstolos também, mas Tiago precisa saber, porque ele é líder. Terceiro, Tiago cresceu tanto em liderança que um pouquinho mais para frente, você está no capítulo 12, um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, quando Paulo quer trazer uma questão, ele pregava aos gentios, aqueles que não eram judeus, e houve conversão, e aí, deveria fazer circuncisão nos gentios ou não? Há uma questão para ser resolvida em concílio, e a partir do capítulo 15, versículo 12, diz assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que traziam essa questão, né? Eles estão ouvindo os dois que foram fazer a viagem missionária, e a primeira viagem missionária, houve conversão de gentios, eles estão trazendo a questão, vamos circuncidar ou não? Depois que, versículo 3, depois que Paulo e Barnabé terminaram de falar, quem que vai falar? Tiago. É o Tiago que vai falar, porque ele é o líder agora, não só que se tratando dos apóstolos, porque não está em questão só os apóstolos, por isso ele não é líder dos apóstolos, mas aqui está reunindo os apóstolos e os presbíteros, os líderes das igrejas. Então, num concílio onde estão os apóstolos e os líderes da igreja, quem vai falar, quem vai definir a questão, quem está liderando, comandando a reunião é Tiago. Olha o desenvolvimento da liderança desse homem. Tudo por causa do encontro que ele teve com Jesus ressurreto. Tiago, inclusive, mais à frente, se nós formos de novo lá para Gálatas 2, é gostoso quando nós começamos a folhear a Bíblia, porque nós entendemos o texto melhor. Se nós formos de novo para aquele texto de Gálatas agora, depois de Coríntios, segundo aos Coríntios, vem Gálatas, olha a liderança, olha a preeminência de Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 2, versículo 9, Paulo considera Tiago como coluna da igreja, mesmo não sendo apóstolo. E quando conheceram, palavras de Paulo, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, veja que está escrevendo aos Gálatas, foi escrito isso depois da morte do Tiago, irmão de João, então não se trata daquele apóstolo, hein? Foi dada, a graça que me foi dada, Tiago, o irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Confirmando aquilo que eu disse, que Tiago foi um dos que deram a destra da comunhão a Paulo, quando ele se converteu, mas diz o texto que eram reputados como colunas. Então, não era só entre eles ali não, as pessoas já viam Tiago como um dos grandes líderes, coluna da igreja. Por fim, não poderia terminar lembrando que Tiago, o irmão de Jesus, também acabou escrevendo uma carta, uma das cartas mais bonitas da Bíblia, porque trata de assunto de fé. É lá que está um discurso sobre fé, lembrando de Abraão, que é o pai da fé, e dizendo que sem fé as nossas obras são mortas, ou as nossas obras, melhor dizendo, sem fé são mortas, quer dizer, não existe só obras sem a verdadeira fé. Da mesma forma que se tiver fé e não tiver obras, não é a verdadeira fé. Então veja quem vai escrever essa carta, que vai falar sobre, dentre outros assuntos, mas um dos principais, a fé, o próprio irmão do Senhor Jesus. Não é bonito isso? Ver como o encontro verdadeiro com Jesus, o Jesus ressurreto, faz diferença na vida? Alguém que descria, alguém que debochava, vai fazer seus milagres lá em Jerusalém, vai ser o pastor de Jerusalém. Tiago liderou a igreja de Jerusalém, a quem ele havia mandado junto com seus irmãos fazer os truquezinhos lá, debochando. E vai falar sobre fé na sua carta. Deus nos abençoe, renove dentro de nós o convite feito pelo Espírito Santo para, no encontro que nós tivemos com Jesus ressurreto, para manifestarmos a nossa fé. Tiago passou a cantar, ou Tiago passou a falar uma nova mensagem, um novo cântico. Né? Quando a gente canta, cantai ao Senhor um novo cântico, não é um cântico que ninguém nunca cantou. É um cântico novo com relação à mensagem. Eu cantava outras coisas, mas agora eu canto de Jesus. E eu queria encerrar cantando esse cântico, porque ele fala de um cântico novo que deve estar nos nossos lábios. Diz assim: cantai ao Senhor um
orar? Pai, agradecemos a graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Especialmente quando lemos um texto que nos declara que o simples fato de estarmos perto de alguém e de termos até certa simpatia, educação, como por Jesus, isso não nos dá acesso à tua glória aos céus. Mas o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Vimos a história do irmão de Jesus, que certamente caminhou com ele em alguns momentos, até antes do ministério de Jesus, e pôde ver alguns sinais, mas assim como muitos acharam que não eram Messias e debocharam, dizendo para Jesus ir se aparecer em outro lugar, mas quando tem um encontro verdadeiro com aquela mesma pessoa, o Senhor Jesus, com a aplicação do Espírito Santo, então houve quebrantamento. E houve, as pessoas então se aceitam a Jesus como seu suficiente Salvador, e a mudança de vida, como nós pudemos ver. Um homem que passou a ter fé destemida, ousada, que foi líder, coluna da igreja, que escreveu, testemunhou uma carta dizendo sobre sua fé, nos incitando e estimulando a crer com a verdadeira fé e perseverar nessa fé. Então o Senhor nos ajude nesses momentos que vivemos, na nossa luta diária, pegando esse exemplo desse servo chamado Tiago. E assim o Senhor nos fortaleça enquanto nos guia, nos dando ainda uma semana agradável na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém.